Seguindo então, gente, a gente tem aqui, dentro de situações patológicas, é o que eu posso considerar como causa da apoptose, né? Assim como nós vimos para as situações fisiológicas. Nós temos a lesão do DNA, né? O acúmulo de proteínas anormais, porque não sei se vocês lembram, mas as proteínas apresentam o quê? Um formato tridimensional. Então elas são dobradas. Eu tenho estrutura primária, secundária, terciária. Então na hora de você fazer estrutura secundária, terciária, quaternária, dependendo do tipo de proteína, você tem um dobramento anormal e isso fala, meu Deus, essa proteína não está correta. Então eu preciso dar um jeito de melhorar isso. A minha célula está fazendo tudo errado, eu não posso permitir que isso aconteça. Né? Então ela vai poder também entrar em apoptose. Ou algumas infecções, como vírus, podem causar morte celular. Ok? Tá bom, gente. Agora vamos entender um pouquinho da morfologia da apoptose, né? Vamos ver as famosas lâminas que o pessoal ama. Vamos lá, olha aqui. Características da apoptose. A primeira delas é a retração celular. Vamos discutir um pouquinho. Eu não sei se você está sabendo tudo de lesão celular, mas eu acredito que você deve lembrar de uma palavra denominada tumefação, ok? Então, diferentemente da necrose, onde a primeira característica de lesão era a tumefação celular, a apoptose ela vai se apresentar primeiramente com a forma de retração celular, ok? Ou seja, a minha célula não vai ter entrada de água, ok? O que vai acontecer aqui é uma retração da célula, a célula vai diminuir o seu tamanho. Isso é uma característica morfológica da apoptose. As células que sofrem apoptose vão começar a ser retraídas, o seu citoesqueleto vai se contrair e elas vão diminuir de tamanho. Né? Enquanto em outras lesões, a primeira forma, né, de aparência da lesão era a tumefação celular. Outra coisa, gente, nós vamos ter a condensação da cromatina. Isso vai garantir pra gente núcleos mais corados, ok? Porque a cromatina fica mais condensada. Né? Onde que eu tenho o cromossomo? O cromossomo só é presente durante a divisão celular. Nas fases intermediárias, o cromossomo está na forma de cromatina, que é um filamento assim, ó, todo enovelado. E aí na apoptose você tem uma condensação e isso garante né, uma pigmentação mais roxa para a célula. Formação de bolhas, isso aqui a gente já discutiu também. Né? Corpos apoptóticos, cariorreste nuclear, fagocitose por macrófagos. Olha só, gente, isso aqui é uma célula que está sofrendo apoptose. Eu consigo ver os corpos apoptóticos. Olha, isso aqui é um corpo apoptótico, isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro. E ela vai ser englobada por um macrófago. Ok? Aqui o macrófago aqui, ó. Ele vai ser englobado pelo macrófago. Ok? E aí, isso aqui é uma característica da apoptose, justamente a formação desses corpos apoptóticos. Vitor, o que são corpos apoptóticos? É justamente a minha célula que vai começar a se degradar, porque ela tá. O que aconteceu? As enzimas estão digerindo ela. E como não tem extravasamento de citoplasma para o meio externo, eu tenho então a formação de pedaços de célula, que são denominadas corpos apoptóticos. Vitor, os corpos apoptóticos sempre vão ser assim? Não. Eles podem ser basófilos, né? Serem roxos, ou ainda serem ácidos. Toda vez que um corpo apoptótico se apresentar no formato roxo, aqui ó, bem corado, olha, igual esses aqui, isso significa que nós temos um grande fragmento de núcleo. É claro que nós temos, gente, endonucleases que vão digerir todo o núcleo e tudo mais, ok? Mas ainda assim é um fragmento de núcleo. E aí, quando eu tenho um corpo apoptótico roxo, ok? Ele vai se apresentar, o que justifica essa coloração é a presença de um fragmento de núcleo. E agora, se ele estiver ácido, ou seja, se ele for acidófilo rosa, nós vamos ter apenas fragmentação do citoplasma naquele corpo. A parte que fica com o núcleo fica roxa. Olha aqui, ó. Corpo apoptótico, corpo apoptótico. Olha só, gente, o tanto de mostrando pra gente que as células estão aqui no tom de brincadeira. Ó, corpo apoptótico, corpo apoptótico.
Olha como é que a coloração é diferente, né? É mais comum a gente ver o corpo apoptótico já sendo fagocitado, né? Então a gente costuma ver muito lâmina de linfonodo, lá onde tem linfócito sendo fagocitado. É muito mais comum, né, da gente estudar a apoptose lá, porque a gente consegue ver. E aí nunca é comum você ver uma célula sozinha já formando corpo apoptótico. É mais comum a gente ver um macrófago englobando essa célula. Aqui, ó. Olha só. Essas aqui são as características que eu já comentei com vocês, tá bom? Olha aqui, ó. A apoptose é melhor observada nos linfonodos, né, onde a gente consegue ver os linfócitos apoptóticos, que são geralmente endocitados por macrófagos, formando então um macrófago com corpo corado. Olha que interessante. Isso aqui é um macrófago. Isso aqui, gente, não é mais comum a gente ver o núcleo do macrófago, tá? A gente quase nunca vê a célula inteira. A gente vê mais o núcleo do macrófago. Isso aqui, por exemplo, é o que a gente chama de macrófago com corpo corado. É o macrófago fagocitando os corpos apoptóticos, tá? As lâminas de apoptose, elas se apresentam dessa forma aqui, tá bom? Cheio de pigmentozinho, diferente da necrose, que tem aquele monte de tipo. Um monte de tipo, a apoptose é só uma só. Agora, características bioquímicas da apoptose. Gente, a apoptose, ela vai se caracterizar por isso aqui, ó. Primeira coisa que eu vou querer é ativar as caspases. Depois eu vou querer quebrar o meu DNA. E segundo, alteração na membrana por reconhecimento do fagócito. Vamos entender isso aqui, gente. Quando a minha célula entra em apoptose, o que vai fazer com que a minha célula entre em apoptose? Claro que eu vou ter os estímulos externos, tudo bem? Só que quem realmente faz a apoptose são proteínas, são proteases, né, enzimas que vão degradar proteínas chamadas de caspases. Então eu preciso ativar essas caspases por algum mecanismo que a gente vai estudar. Ativando essas caspases, eu vou desencadear uma cadeia, uma série de, uma cascata para que eu tenha toda a degradação da célula. Então a primeira coisa que eu quero é ativar as caspases. A apoptose consiste em ativar as caspases, degradar o DNA e causar uma modificação na membrana para fazer com que o fagócito reconheça que aquela célula tem que ser fagocitada. Ok? E aí nós temos as proteases que podem ser desencadeadoras ou executoras, né? As proteases que vão iniciar o processo e aquelas que vão de fato executar. Só que essas caspases, elas estão na forma inativa, né? Que é o zimogênio. A gente costuma chamar isso de zimogênio. É a forma inativa de uma proteína, de uma enzima, né? E aí elas precisam ser clivadas, existe uma forma para que elas sejam clivadas e aí então elas sejam ativadas. Mas a princípio, depois a gente vai ver que existem duas vias para a apoptose, tanto a extrínseca como a extrínseca. Em ambas as vias, o que eu procuro é ativar as caspases. Porque ativando as caspases, tudo fica mais fácil, o processo vai fluir mais normal. E aí eu também vou querer quebrar o meu DNA. A clivagem do DNA ela é feita por enzimas denominadas endonucleases, dependente de CA2+, e MG2+. Eu acho que o CA2+, você não deve ter esquecido, mas o CA2+, a gente viu ele na necrose, né? O CA2+, a partir do momento que você causa um desequilíbrio na membrana, ele entra para dentro, meu Deus. Ele entra para o interior da célula, né, e vai ativar as endonucleases. Eu acho que eu já comentei isso com vocês em outro momento. E isso vai causar a quebra do DNA, né, a fragmentação da molécula de DNA. E essa parte aqui, que é já mais para o final, aquela célula que sofreu apoptose, agora ela tem que ser fagocitada. E aí eu tenho a movimentação de alguns fosfolipídios da membrana, né, da camada interna para a camada externa, funcionando como espécies de receptores para que os fagócitos então percebam o que está acontecendo e aí fagocitem eles. Então, aquela célula precisa ser fagocitada. Bora lá? É isso basicamente que a apoptose quer. Ela quer ativar as caspases, ela quer quebrar o DNA e quer fazer com que os fagócitos reconheçam que aquela célula precisa ser fagocitada. Se eu pudesse dividir a apoptose, eu dividiria ela em iniciação e execução. É o que vai causar a iniciação da apoptose, que vai incluir desde aqueles fatores, estímulos, né, para que a apoptose aconteça, até a execução, que é a própria degradação das partes da célula e tudo mais. Agora, o que pode iniciar a apoptose? Tanto fatores que são intrínsecos como extrínsecos.
né? Intrínseco é aquilo que a gente vai estar relacionado com a mitocôndria. A gente vai ver que a mitocôndria tem uma participação especial na via. É uma das vias de morte celular por apoptose. Nós vamos ter a via extrínseca, que já vai ser realizada por receptores da célula, tá? Tá lá o receptor da célula, um ligante se liga à membrana e fala assim, olha, essa célula tem que ser morta. Já na intrínseca, não. Uma mudança no citoplasma, né, de preferência uma proteína da mitocôndria, que é o citocromo C, vai para o citoplasma, onde ela não deveria estar, e aí inicia aquele processo. Vamos estudar essas duas vias. Então, seja o início da apoptose pela via intrínseca ou pela via extrínseca, ambas querem fazer isso aqui. A ativação das caspases. Ambas querem fazer isso. Ambas querem ativar as caspases, porque são enzimas que vão desencadear todo o processo de apoptose celular. Independente, estou falando de extrínseca ou intrínseca. Extrínseca também é chamada de mitocondrial, você vai entender por quê. Intrínseca de mitocondrial e extrínseca de receptor, vocês vão entender por quê. Ok? Ambos, tanto faz. O que eu quero é que primeiro ative as caspases para que a minha apoptose aconteça. E ambas as vias são iniciadas por estímulos diferentes, galera, ok? Seja a via intrínseca ou a via extrínseca. Mas ambas querem as caspases, a gente vai entender por que eu quero essas benditas caspases. Tudo bem?